Paulo Sérgio foi um cantor e compositor muito famoso no Brasil. Por muitos era considerado o grande rival de Roberto Carlos. Para outros, ele era um dos maiores artistas da música romântica do país. Porém, sua prematura morte, após ser afrontado por uma mulher na rua, acabou desencadeando em um caso misterioso, que muitos acreditam haver controvérsias. Mas vamos lembrar um pouco mais sobre ele e o que aconteceu. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek. Já deixe seu like para fortalecer o canal. Caso não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para mais notificações. Filho do alfaiate Carlos Bete de Macedo e de Hilda Paula de Macedo, Paulo Sérgio de Macedo nasceu em 10 de março de 1944, em Alegre, Espírito Santo. Apesar de gostar muito de ajudar seu pai na alfaiataria, quando criança, Sérgio acabou decidindo seguir o caminho artístico, no qual se identificou ainda muito cedo, pois quando as caravanas de artistas de rádio do Rio de Janeiro chegaram em sua cidade, Sérgio não perdeu tempo e acabou participando de um concurso de calouros, onde foi escolhido o melhor dentre vários concorrentes. Em meados dos anos 50, Sérgio se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Aos 15 anos, ele começou a trabalhar em uma loja de discos e eletrônicos, chamada Casas Rei da Voz. Não demorou muito para seus amigos o incentivarem a mostrar suas composições e também seu talento com o violão para outras pessoas. No início dos anos 60, Sérgio fez sua primeira aparição, sendo um dos calouros no programa comandado por Jair de Taumaturgo. Após isso, acabou fazendo outras aparições em outros programas, também como calouro. Em 1966, participa do filme Na Onda do Iê-Iê. Aqui Paulo Sérgio aparece como calouro do apresentador Chacrinha. Mas foi no ano de 67 que uma nova oportunidade surgiu para ele, pois ao acompanhar seu amigo com o violão em um teste na gravadora Caravelli, ele acabou sendo indicado por Álvaro Menezes ao seu tio Renato Gaetani, que era dono da gravadora, e assim Paulo Sérgio conseguiu seu primeiro contrato. Mesmo antes disso, ele já era sucesso, pois sua presença era constante nos programas de auditório da TV Excelsior. E embora ainda não tivesse lançado nenhum disco, em 97 ele gravou um compacto simples, com a música Benzinho, tal qual fazia o auditório vir abaixo sempre que ele cantava. No ano seguinte, finalmente gravou seu primeiro disco, chamado Paulo Sérgio Volume 1, que estourou o grande sucesso A Última Canção. O disco vendeu mais de 800 mil cópias. Junto com o sucesso, veio as críticas e acusações de que ele era um imitador do cantor Roberto Carlos, dada a semelhança do timbre vocal. O apresentador Chacrinha também os comparava. Porém, se de um lado haviam acusações pesadas, de outro os fãs afirmavam que eram apenas comentários ruins de invejosos, já que Roberto Carlos estava passando por uma transição de gênero musical na época. Em uma entrevista no ano de 68, para o radialista Antônio Aguilar, Paulo Sérgio rebate as acusações de imitador. Ele ainda admite ser fã de Roberto e fala que estava somente buscando seu lugar no cenário musical brasileiro, e que seu timbre de voz ser parecido com o de Roberto era uma simples coincidência. Quando perguntado a Sérgio se era inimigo de Roberto Carlos, o cantor respondeu que não era, mas que o próprio Roberto o ignorava. Com tudo isso saindo na imprensa o tempo todo, Roberto Carlos lançou nesse ano o álbum O Inimitável. Muitos dizem ser por conta de Paulo Sérgio. Paulo César de Araújo ainda disse que Paulo Sérgio teria operado a garganta para que se livrasse da comparação e ataques. Segundo Araújo, Paulo Sérgio disse que operou a garganta para sua voz ficar diferente da de Roberto, e que não aguentava mais ouvir dizer que ele o imitava. Contudo, sabemos que essa vontade era apenas uma possível coincidência, já que a cirurgia que ele teve de fazer na garganta foi em consequência de uma inflamação que acabou piorando e até fazendo correr risco de perder a voz, segundo disse o médico que o tratou das amígdalas. No final da década de 60, Paulo Sérgio foi contratado exclusivo por Silvio Santos para integrar o elenco fixo de cantores do extinto programa Os Galãs Cantam e Dançam. Curiosamente aqui, ele chegou a se apresentar com Roberto Carlos nos Galãs. Em 1972, Sérgio deu um grande passo
assinando com a grande gravadora Copacabana, mudando-se assim para São Paulo. Essa união chegou a ser considerado o maior acontecimento artístico daquele ano. Pelo selo Beverly, Paulo Sérgio lançaria ao todo 8 álbuns. Nesse ano, Sérgio se casa em segredo com Raquel Teles Eugênio, filha de ricos fazendeiros do interior de São Paulo. Na época, entre tantas músicas estouradas na rádio, tinham entre elas Índia, Desiludido, Agora Quem Parte Sou Eu, entre outras. Em 1974, nasce seu filho Rodrigo, e em 75, Paulo Sérgio estoura com o sucesso Quero Ver Você Feliz, composta especialmente por conta do nascimento do filho. Paulo Sérgio também era pai de Paula Mara de Macedo e de Jaqueline Lira de Macedo. Nos anos seguintes, após os hits Eu Te Amava, Eu Te Queria e Nos Braços Teus, ele acaba se separando da esposa e dando um tempo em sua carreira, assim, indo morar em uma chácara em São Paulo. Em 1980, após quase um ano sem aparecer na mídia, Paulo Sérgio resolve retomar sua carreira, fazendo uma série de shows no Brasil afora, principalmente pelo Nordeste. E nesse mesmo ano, Paulo grava aquele que seria seu último LP em vida, intitulado Volume 13. Os sucessos começaram de imediato, entre eles O Que Mais Você Quer de Mim e Coração. No dia 27 de julho de 1980, Paulo tem uma gravação agendada nos estúdios da TV Bandeirantes em São Paulo, no programa Hora do Bolinha, do apresentador Edson Cury. Essa foi sua última apresentação na TV. No programa do Bolinha, tudo aparenta estar bem. Ele canta 2 músicas em playback, 2 números de seu mais recente disco e se retira dos palcos. Lá fora, na saída do Teatro Bandeirantes, acontece um incidente que muitas pessoas acreditam ter contribuído para sua morte. Quando ele sai da emissora para buscar seu carro, próximo à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, várias fãs o cercaram, querendo abraços e autógrafos. Porém, uma delas começa a xingar Paulo Sérgio e a hostilizá-lo. Entre tantos insultos, ela fala sobre a ex-mulher de Paulo, Raquel de Macedo, e também diz que Roberto Carlos é muito melhor que ele. Paulo Sérgio procurou ignorar o fato, afinal ele ainda teria mais 2 apresentações em circos diferentes para fazer nesse dia. Ao entrar em seu carro, a mulher, ainda disposta a atormentá-lo, joga uma pedra que quebra o para-brisa do automóvel. Já muito nervoso, ele saiu do carro e foi atrás da moça, que entrou em um prédio onde o porteiro não permitiu que ele entrasse. Paulo Sérgio é convencido por seus acompanhantes a esquecer o ocorrido e partir para os shows. Afinal, ainda faltavam 2 apresentações. É quando Sérgio começa a se queixar de dores de cabeça, mas prefere não ir ao médico. Eles foram para uma pizzaria, porém Paulo Sérgio não conseguiu comer, pois disse que estava com muita dor de cabeça e sem fome. Ele pede a seu secretário que providencie analgésicos. Toma 2 de uma só vez e dali eles foram para a próxima apresentação, que a faz completa. Porém, na segunda apresentação, Paulo, ao cantar a 5ª música, leva as mãos na cabeça e pede desculpas ao público. Diz estar se sentindo mal e com fortes dores de cabeça. Portanto, ele fala que irá se retirar do palco, mas que pretende terminar aquela apresentação em uma próxima oportunidade. E, infelizmente, aquela promessa jamais seria cumprida. Ele foi cambaleando até o camarim, já ficando muito pálido. Pediu ajuda para os que estavam ali, mas em questão de poucos minutos, começou a babar e balbuciar. Logo desmaiou ali mesmo em seu camarim. Ele foi levado às pressas de ambulância para o extinto Hospital Piratininga. Devido às condições do estabelecimento, ele é encaminhado para o Hospital São Paulo, na região do Ibirapuera. Paulo Sérgio, já em coma, foi internado na UTI e rapidamente veio o diagnóstico de que ele havia tido um derrame cerebral. Os parentes e amigos, ainda que preocupados, estavam confiantes em sua recuperação. Como dito pelos amigos, Sérgio era novo, forte e aparentemente saudável. Mas mesmo com tudo isso, os médicos falaram que somente um milagre poderia salvar sua vida. E infelizmente, Paulo Sérgio acabou falecendo no 2º dia de internação, em 29 de julho de 1980, aos 36 anos de idade, vítima de morte cerebral.
Seu corpo foi sepultado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, a pedido de seus pais, que residiam naquela cidade. Curiosamente, apesar de todos os boatos envolvendo Roberto Carlos, Roberto enviou uma enorme coroa de flores com os seguintes dizeres, abre aspas, meu coração está em luto, pois morreu meu grande ídolo, fecha aspas. Com sua precoce partida, muitas pessoas na época acharam estranhos acontecimentos que antecederam sua morte, e logo, especulações sobre isso começaram, como achar que o ataque dessa tal fã pudesse de alguma forma ter desencadeado o derrame que Paulo Sérgio teve naquele mesmo dia. Realmente muitos ataques em cima dessa mulher começaram, e em sua defesa, ela falou apenas uma vez sobre isso, ou pelo menos é o único registro até então. A própria moça que o atacou contou como foi o incidente com a condição de não ser fotografada, para evitar que ficasse ainda mais visada pelos que a ameaçam. Em suas palavras ela disse, abre aspas, no dia 27, fui ao Teatro Bandeirantes com uma amiga, para apanhar uma bolsa que ficara esquecida lá. Cruzei com Paulo Sérgio, que me convidou para ir com ele para seu sítio. Disse então que eu era mulher casada e de respeito. Ele riu na minha cara. Para desviar a conversa, falei que conhecia sua ex-mulher Raquel. Então ele começou a me xingar e me chamou de Para irritá-lo, retruquei que ele era um péssimo cantor e que Roberto Carlos era muito melhor do que ele. Ele ameaçou passar o carro por cima de mim, e quando deixei o teatro, ele abandonou seu veículo e correu atrás de mim. Me refugiei na porta de um prédio, enquanto as pessoas o seguravam. Fui depois dar queixa no 5º distrito. Fecha aspas. Curiosamente, nesse depoimento, a moça não mencionou a pedrada que deu em Paulo Sérgio. Algo verídico, testemunhado por muitas pessoas que estavam lá. A ex-dançarina de Paulo Sérgio afirma que a mulher que brigou com ele pouco antes de sua morte era amiga de sua ex-esposa Raquel, e que além disso, a tal mulher apareceu no programa do Bolinha para o atacar, a mando de sua ex. Segundo a dançarina, Raquel insistia que Paulo voltasse para ela, mas o mesmo não a queria. Ela também falou que sua ex-esposa não valia nada. Em suas palavras ela disse, abre aspas, essa moça foi no estúdio Bandeirantes naquele dia, a mando de Raquel, que estava fazendo de tudo para voltar com ele, mas Paulo não a queria mais. Sua ex não era uma pessoa boa. Quanto à mulher que o atacou, ela era uma mulher vulgar que Raquel era amiga, e também a pagou para ir até a Bandeirantes para ofender o Paulo. Assim que o atacou com a pedra, ele já começou a sentir dor de cabeça. Fecha aspas. Já a Raquel, a ex-mulher de Paulo Sérgio, critica muito os pais e os irmãos do cantor, dizendo que só o procuravam por necessidade, que Paulo, na sua agenda, nem se referia à sua mãe com o nome de mãe, e sim Dona Hilda. Ela também diz que não se separou de fato do Paulo Sérgio, que tudo foi uma estratégia de advogados para aliviar a pensão que o cantor dava para suas filhas. De resto, a ex sempre falou bem sobre ele em suas declarações. Bem, esse foi um pouco sobre o caso do cantor Paulo Sérgio. Independente do que aconteceu, ele realmente era um dos grandes nomes da música. Ele lançou 13 discos, obtendo uma vendagem superior a 10 milhões de cópias. Muitos dizem que Paulo Sérgio nunca conheceu o fracasso, e se não fosse sua partida com apenas 36 anos, hoje seria tão grande quanto Roberto Carlos. Mas queremos saber de você. Gostava de suas músicas? O que pensa a respeito de seu caso? Comente abaixo. Esse foi mais um vídeo do Acervo Virtual Geek. Não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito a trazermos mais vídeos para o canal.